Convidamos para coordenar a mesa a pesquisadora titular do Instituto Oswaldo Cruz, Marilda Siqueira. Boa tarde a todos. Estamos, acho que todos prontos para começar a sessão da tarde, a sessão de encerramento desse seminário que eu acho que está sendo absolutamente fantástico, muito útil, muito interessante. Então, eu vou pedir às pessoas que vierem fazer a apresentação que, por favor, não se atrasem nas suas apresentações para que a gente possa, então, cumprir o horário e fazer todas as atividades com tempo não só das apresentações, mas principalmente das discussões, para que todos tenham oportunidade de perguntar, de discutir as apresentações que vêm a seguir e que são muito interessantes. Então, eu gostaria... A Lurdinha está tirando uma foto minha e eu estou de óculos. Isso significa acabar com a amizade de alguém, mas, de qualquer maneira... de qualquer maneira, vamos lá. Então, eu gostaria, então, de chamar a Natália. Natália, está onde? Para fazer uma apresentação sobre as propostas de metodologias alternativas ao MTT para ensaio de potência do biofármaco Fisligran. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Natália Vinagre. Eu vou apresentar o projeto que se intitula Propostas de Metodologias Alternativas ao MTT para o ensaio de potência do biofármaco Filgastrin. O Filgastrin é um biofármaco produzido através da tecnologia do DNA recombinante. O medicamento de referência no Brasil é o Granuloquine, produzido pela Roche, que foi utilizado nesse trabalho. Ele é baseado no GCSF, que é a citocina responsável pela proliferação e ativação de granulócitos. Como é possível ver nessa figura, o GCSF tem importantes papéis em todo o sistema imune e ele se destaca principalmente pelo seu papel nos neutrófilos, no aumento da sua sobrevivência e o aumento da produção. A ação do GCSF e do Filgastrin se dá através de um receptor específico, o receptor de GCSF, que, quando ele se liga ao receptor, ele pode ativar até 3 vias de sinalização intracelular, sendo a principal dela da janusquinase. Assim que as STATs são ativadas, elas se translocam para o núcleo e, assim, ativam o efeito desejado, a proliferação e a diferenciação dessas células. O uso clínico do Filgastrin é principalmente quando há uma baixa do número dessas células, de neutrófilos, então ele é usado como, por exemplo, na neutropenia grave, pós-quimioterapia e na AIDS, para diminuir o risco a infecções. É um medicamento que compõe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou seja, ele é distribuído pelo SUS e ele consta na lista de medicamentos excepcionais devido ao seu alto custo. Como qualquer outro produto farmacêutico, ele está submetido ao controle de qualidade físico-químico e biológico. No caso de biofármacos, tem uma extrema importância, pois avalia a eficácia do produto, muitas vezes não detectada por ensaios físico-químicos. E, apesar do Filgastrin estar em circulação no Brasil desde a década de 90, não possui uma monografia oficial na farmacopeia brasileira, sendo necessária a utilização de compêndios internacionais, como a farmacopeia americana e europeia. Então, o controle de qualidade do Filgastrin, o controle de qualidade biológico do Filgastrin, é através de um ensaio de potência in vitro, que tem como objetivo avaliar a concentração-dependência. O ensaio mais utilizado é o da farmacopeia europeia, o ensaio de MTT. Esse ensaio ele pode ser utilizado para avaliação com outros objetivos, como citotoxicidade e proliferação, mas ele avalia tudo isso de forma indireta, porque é através do metabolismo mitocondrial. Além disso, o ensaio de MTT ele utiliza uma linhagem murina, que é a MNF60, e ele não é um ensaio específico para o efeito final do Filgastrin, que é a proliferação celular. Dessa forma, o objetivo do meu trabalho foi utilizar uma linhagem que mimetize melhor o efeito do Filgastrin no organismo humano, que seria a linhagem Kazumi-1, que é mieloide e humana, padronizar ensaios de potência mais específicos, utilizando a citometria de fluxo, como o ensaio de proliferação e a cascata de ativação do receptor.
Como primeira metodologia, o ensaio de MTT, então ele se baseia na utilização do filgastrin, né, frente a uma linhagem, que é a MNF60. Após 48 horas de contato, você adiciona o sal de MTT, que, através do metabolismo mitocondrial, ele vai se tornar uma substância insolúvel de coloração roxa, e nós podemos avaliar por espectrofotometria. A comparação das respostas é através de um teste estatístico chamado paralelismo, onde no eixo X você compara a dose e no eixo Y a resposta observada. Como desvantagens, esse método tem a utilização de uma linhagem murina e linfóide, a detecção indireta da proliferação, a duração do ensaio, que são de 48 horas, e é considerado um método não específico para a visualização do efeito final do filgastrin. A primeira proposta que eu tenho é a utilização da linhagem Kazumi-1. Esse trabalho de Chandavakar, em 2009, mostrou que essa célula tem capacidade de responder até melhor do que a linhagem que atualmente é preconizada pela farmacopeia europeia. E, como vantagens, ela tem que ela é uma linhagem humana e mieloide, ela é responsiva ao GCSF e ela não necessita de uma suplementação com a citocina, que a MNF60 precisa, que encarece o ensaio. A outra proposta é a utilização do ensaio de proliferação utilizando o CFSE. Então, as células são marcadas com essa substância fluorescente, o CFSE, e após o contato com o medicamento, as células vão se dividir, dividindo também a fluorescência. Então, é possível visualizar o número de gerações e o número de células dentro dessas gerações. Como vantagens, esse método avalia diretamente a proliferação celular e é uma técnica mais sensível que o ensaio de MTT. O ensaio de ativação da cascata do receptor, utilizando marcação para fatores de transcrição, o filgastrin, como eu falei anteriormente, quando ele se liga ao receptor, ele ativa fatores de transcrição. Nós poderíamos utilizar anticorpos marcados com fluorocromos. Então, quanto maior a dose de filgastrin, nós veríamos maior quantidade de fluorescência, como aqui mostrado. Então, quanto maior a intensidade de fluorescência, maior a concentração do medicamento, e nós poderíamos estabelecer, assim, uma concentração dependência. Como vantagens, ele avalia diretamente o efeito do filgastrin na cascata de ativação do receptor e é um método mais rápido. Dos resultados, o ensaio de MTT, tanto para a linhagem MNF60 quanto para a linhagem Kazumi-1, que foi a minha sugestão no trabalho, quando nós observamos a resposta no eixo Y e a concentração do medicamento, nós podemos observar que foi possível obter uma nova da regressão significativa, um coeficiente de determinação alto para o ensaio biológico e um coeficiente de variância dentro dos 50%, que é o preconizado pela OMS para ensaios biológicos. No ensaio de proliferação com o CFSE, quando observamos a média de intensidade de fluorescência em 5 concentrações de filgastrin em 24 e 48 horas, nós observamos que obtivemos uma nova da regressão significativa apenas para a linhagem Kazumi-1 em 48 horas. A linhagem MNF60 não demonstrou uma correlação concentração-dependência. No ensaio de ativação da cascata de sinalização, marcando as estátis, nós observamos que para ambas as linhagens, no eixo Y seria o número de células e no eixo X a intensidade de fluorescência. O primeiro histograma é da ativação basal desses fatores e subindo de baixo para cima um aumento da concentração de filgastrin. Nós visualizamos uma nova da regressão significativa, mostrando que esse ensaio poderia sim ser utilizado como proposta para a substituição do MTT. Fizemos essa comparação dos métodos, né, de ambas as linhagens, observando a resposta frente à concentração do filgastrin e observamos que o MTT atendeu a padronização, né, as exigências primárias. Porém, todos os ensaios que aqui foram desenvolvidos apresentaram maiores inclinações da reta, né, mostrando que esses ensaios têm capacidade de ser mais sensíveis que o ensaio de MTT. Por fim, gostaria de concluir que o ensaio de MTT ele tem duração de aproximadamente 2 dias.
Os resultados obtidos foram de acordo com o padronizado, apesar de aqui eu trazer a linhagem Kazumi 1, que é uma novidade, né? Eu confirmei os dados de Chandravacara em 2009, então ela pode ser utilizada como substituta ao MTT, como substituta à MNF60. A dificuldade de realização nós consideramos baixa, o custo do ensaio médio, a predição do efeito biológico alta, pois ela é capaz de avaliar tanto a proliferação quanto a ativação dessas células, e consideramos sim promissora a Kazumi como substituta à MNF60. O ensaio de CFSE ele tem duração aproximada de 2 dias, porque apenas a Kazumi 1 respondeu positivamente em 48 horas. A dificuldade de realização nós consideramos baixa, pois é uma marcação muito simples, celular. O custo do ensaio nós consideramos similar ao MTT, apesar de usar um equipamento que tem alto custo, a maioria hoje dos laboratórios de referência possui um citômetro, e o custo do reagente poderia ser reduzido se esse ensaio fosse utilizado como análise fiscal ou como controle de qualidade. A predição do efeito biológico nós consideramos média, pois ele avalia apenas a proliferação dessas células. E promissor, sim, nós consideramos o CFSE um ensaio promissor, mas como se fosse um ensaio confirmatório. Ou seja, se você quer ver que aquele filgastrin está realmente levando ao efeito biológico da célula, que é a proliferação, você poderia fazer o ensaio de CFSE. O ensaio das STATs ele tem duração de aproximadamente 1 hora. Ele apresentou resultados positivos para ambas as linhagens. A dificuldade de realização nós consideramos baixa, pois é uma marcação simples de anticorpos. O custo do ensaio também consideramos similar, visto que não é necessário utilizar os 2 anticorpos, você pode escolher apenas uma das STATs para fazer. E a predição do efeito biológico nós consideramos média, pois ele avalia apenas a ativação da cascata de sinalização, mas o consideramos extremamente promissor para o ensaio de potência, visto que é o primeiro fator da cascata de ativação que é sinalizado e que vai resultar na proliferação celular. Esses resultados já foram submetidos à publicação, nós estamos aguardando o aceite. Gostaria de agradecer aos meus colegas de laboratório, a todos os laboratórios que contribuíram para esse trabalho, do Instituto de Farmanguinhos, do IAC e do INCQS, e aos meus colaboradores, doutora Aline Rangel e doutor Vlamir. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu achei muito interessante o teu trabalho, mas, assim, quando você está comparando 2 ensaios com o MTT, o MTT ele se mostrou, em termos de proliferação e ativação, fazendo as 2 atividades e os outros fazendo uma ou outra. Você acha que, se você trabalhasse mais na parte de padronização ou mudando alguns fatores, você poderia conseguir isso? Ou que você tem de resultado foi suficiente para você concluir que eles não fariam as 2 atividades? No caso, eu poderia... Não, acho que não. No caso, eu poderia associar a marcação de anticorpos, poderia usar a CFSE e a marcação das STATs conjunto, né, de forma conjunta. Mas o que foi mais interessante nesse trabalho foi que a gente viu que a célula que é preconizada na farmacopeia europeia, a gente não está vendo o efeito biológico real, né, que é a proliferação. A gente só está vendo a ativação dessas células. Então, é só uma proposta de tentar substituir para reduzir o tempo, né? Porque o ensaio das STATs a gente consegue fazer em 1 hora, e o ensaio de MTT, com a questão dos dias, pode aumentar o risco de contaminação da placa e a demanda também de pessoal. Então, o MTT é um bom ensaio, justamente pela previsão, né, do efeito biológico, mas, se a gente conseguisse validar o ensaio, poderia utilizar apenas um deles. Obrigado, Natália. Interessante seu trabalho e mostra um esforço realmente de buscar melhor metodologia e dê resultado mais preciso. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais. A combinação de proliferação e ativação. Não? Você mostra que uma metodologia ativa mais a proliferação celular do que realmente ativação. As 2 questões estão relacionadas ou não estão relacionadas? Sim, no caso da MNF60, o efeito que a gente vê com o filgastrin é mais a ativação dessas células.
E com a linhagem Kasumi-1 a gente consegue ver os dois efeitos, tanto a proliferação quanto a ativação celular. Mas o que a gente observou nesse trabalho foi que o efeito que é visualizado no MTT é muito mais a ativação dessas células e não a sua proliferação. E a gente não estendeu mais o trabalho, né? A gente fez até 48 horas, porque não seria interessante a gente ter um ensaio que durasse mais tempo do que é o preconizado atualmente na farmacopeia europeia. Então, poderia a gente utilizar um ensaio utilizando a ativação e a proliferação, né, que seria a associação do CFSE com os anticorpos intracelulares, e observar os dois efeitos ao mesmo tempo. É até um experimento futuro que nós desejamos fazer. Natália, parabéns. Acho que é uma iniciativa super importante do INCQS de padronizar sistematicamente os métodos, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você comparou esses métodos porque a função do INCQS é ver se a potência que está no vial é exatamente a potência que está escrito lá. Então, você pegou os produtos que são da vida real e foi dosar com cada um dos métodos para ver se todos dão o mesmo valor de potência? Eu ainda não realizei essa etapa, até porque a gente precisa de vamos dizer assim, um documento da Anvisa para a gente poder realizar essa análise fiscal assim, dentro da regulamentação. Mas todo o meu trabalho foi feito com um medicamento de referência, que é o granuloquine, porque no atual momento a gente está sem verba para comprar o padrão de referência, que é muito caro. Mas sim, é um projeto futuro a gente comparar com os medicamentos que estão no mercado, né, disponíveis até no SUS, para verificar se os métodos são adequados e também se os medicamentos que estão sendo ofertados no Brasil têm qualidade. Oi, Natália, tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho, de novo. Mas essa validação que você fez com linhagem celular, que tem esse caráter tumoral, certo? Seria interessante estar validando com células primárias, sabe, humanas, né? Com PBMC ou leucócitos, para ver a real, porque em linhagem, muitas vezes expressam ou tem variação de expressão de receptores, tal, mas, no final, isso é com uma intenção de aplicação em seres humanos, né? Seria interessante validar com PBMC, células mononucleares ou leucócitos humanos, que eu acho que responde mais, né? Sim, era até um dos projetos, não deu tempo de eu realizar durante o meu mestrado, mas nós gostaríamos de fazer com PBMC e também com linhagem de camundongo, né, fazendo depressão da medula óssea, usando um quimioterápico, e verificar o efeito do filgastrin. Mas é um projeto mais à frente. Primeiro, a gente gostaria de estabelecer os métodos e depois vir destrinchando melhor esses métodos. Vocês querem? Sim? Ok, muito obrigada, Natália. Excelente apresentação. Agora eu gostaria de convidar a Luciana Neves para apresentar o estabelecimento de um modelo in vitro de câncer de mama para avaliação do receptor ativado por protease como alvo terapêutico. Boa tarde a todos. O câncer ele é um termo genérico dado aos tumores malignos, cuja característica principal é o surgimento de células anormais que se dividem sem controle, podendo invadir outros tecidos em um processo denominado metástase, que está ilustrado nessa figura, onde nós temos o tumor crescendo localmente, havendo uma invasão local, em seguida ele atinge os vasos sanguíneos, se adere ao vaso sanguíneo de um novo órgão, invadindo o tecido e formando um tumor à distância, que é denominada metástase.
O câncer, na atualidade, ele vem se tornando um dos mais importantes problemas de saúde pública, tanto em países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, sendo responsável por mais de 6 milhões de óbitos a cada ano, que representa cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Bom, nesse cenário, o câncer de mama ele se configura como o câncer de maior prevalência nas mulheres e também o que causa mais morte nesse grupo da população. E aqui nós temos os dados do INCA para esse ano de 2018, onde ele estima que cerca de quase 60 mil novos casos de câncer de mama irão ocorrer. Em relação aos tratamentos para o câncer de mama, nós temos as terapias locais, mais relacionadas aos tumores sólidos, e também as terapias sistêmicas. Essas terapias elas vão ser de acordo com o grau de malignidade do tumor e também de acordo com os seus subtipos moleculares. O subtipo molecular que tem maior prevalência, cerca de 70% dos casos, é o triplo negativo, e o que tem maior malignidade, maior taxa de mortalidade, e também é o único tratamento que ainda é com maior eficácia é a quimioterapia, que às vezes não funciona e também tem diversos efeitos colaterais indesejáveis. Bom, diante desse cenário, vem se buscando cada vez mais a procura de novos alvos para ser utilizados como alvos terapêuticos para o câncer, e aqui no nosso caso, o câncer de mama. E nesse estudo nós escolhemos os receptores ativados por protease, que são receptores que estão expressos em diversas células e tecidos. Eles são receptores acoplados à proteína G, que possuem 7 domínios transmembranas, e também são classificados em 4 subtipos, par 1, par 2, par 3 e par 4, todos compartilhando o mesmo mecanismo de ativação, onde há uma clivagem na sua porção N-terminal, em seguida uma autoativação, ativando a proteína G acoplada, liberando toda a sinalização celular de ativação do receptor. Em relação ao câncer, a expressão de par1 foi confirmada em diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. E ele também foi demonstrado tendo superexpressão em tumores invasivos e metastáticos, e os níveis de expressão desses receptores estão diretamente correlacionados com o grau de invasividade do tumor. Então, diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi estabelecer um modelo experimental in vitro para avaliação do receptor par1 como alvo terapêutico para o câncer de mama. E nós utilizamos nesse trabalho a linhagem celular MCF7, que é uma linhagem de câncer de mama já amplamente divulgada, utilizada nos trabalhos de câncer de mama. Nós utilizamos as células MCF7 e também uma linhagem de MCF7 transfectada com o receptor par1, para que nós pudéssemos comparar essas células. Então, basicamente, o trabalho foi dividido em 2 partes. Primeiro, com a demonstração da expressão do receptor pelas células por PCR em tempo real e citometria de fluxo. E, em seguida, partimos para os ensaios funcionais de par1 com o Western blotting, fosfoERC, proliferação com marcação para BRDU, expressão gênica de L8 por PCR em tempo real e a quantificação também da L8 por microarranjo líquido no sobrenadante das células. Para os ensaios funcionais, nós utilizamos um agonista do par, que ele mimetiza a ação da trombina, a ativação da trombina, e um antagonista químico alostérico do receptor. Nós dividimos as células em grupo controle e grupo de células tratadas com agonista e com antagonista, né, nas concentrações citadas, e os tempos de coleta foi de 15, 30 e 60 minutos para o Western blot e 24, 48 horas para os outros ensaios. Bom, então, inicialmente, o nosso objetivo era avaliar se as células MCF7 par1 positivas estavam, de fato, expressando o receptor. E, pela técnica de PCR, nós pudemos observar que, em relação à célula MCF7, ela expressou cerca de 50 vezes mais. E aqui nós utilizamos essa célula
MDA-MB231 como controle, que é uma célula que já sabidamente expressa altos níveis desse receptor. Nós também utilizamos a célula com vetor vazio para ver se a inserção do vetor não estava interferindo. Bom, nós também fizemos a análise da expressão de PAR1 por citometria de fluxo. Aqui, as PAR1 positivas em vermelho, onde nós podemos ver um deslocamento do pico. E também, pela análise gráfica, nós demonstramos que ela, de fato, estava expressando o receptor. Bom, em relação ao Western blotting, ou fosforilação de ERK fosforilada, ela mostra se o receptor está, de fato, ativado. Então, nós analisamos essa proteína para saber se estava ocorrendo a ativação do receptor, e nós podemos observar no grupo controle que só o fato de existir o par sem nenhum tratamento já mostrou o resultado entre as células, e em relação aos tratamentos, nós observamos apenas no tempo de 60 minutos uma tendência à diminuição com a utilização do inibidor. Bom, no ensaio de proliferação celular com a incorporação de BRDU, nós também observamos que, com o grupo controle, tanto no tempo de 24 quanto de 48 horas, as células MCF7 par positivo proliferaram mais que as células MCF7. Também observamos, somente para o SCH, uma tendência à diminuição proliferativa dessas células nos dois tempos. Em relação à expressão de L8 por PCR em tempo real, nós podemos observar que também as células controle, nos dois tempos, elas expressaram mais IL8 em relação ao nosso balizador aqui, que foi a célula controle MCF7. Em relação ao TRAP, aqui nós vimos um efeito de maior expressão. E, em relação ao SCH, nós observamos uma tendência à diminuição também nos dois tempos de expressão de L8. E também na dosagem de L8 no sobrenadante celular por microarranjo líquido, nós também observamos que no grupo das células controle, elas, de fato, estavam produzindo mais a citocina e L8, e também o SCH, no tempo de 48 horas, ele deu uma tendência a ter menos IL8 no sobrenadante dessas células. Bom, então, como conclusão, né, nesse trabalho foi possível iniciar o estabelecimento desse modelo experimental in vitro para o estudo do receptor PAR1 como alvo terapêutico no câncer de mama, uma vez que foram demonstradas diferenças no comportamento das linhagens MCF7 e PAR1. Nós observamos que apenas o fato da célula ter o receptor, ela já mostrava resultados dos parâmetros que nós avaliamos. No entanto, mais estudos deverão ser realizados para observar o efeito do agonista e do antagonista e para estabelecer, para ajustar o modelo de fato. Então, eu queria agradecer principalmente aos meus orientadores, a doutora Denise e o doutor Robson, lá da UFRJ, e a toda a equipe do Latim, do laboratório lá da UFRJ também, que foram meus grandes companheiros, a Bill Manguins e a coordenação do mestrado, pela oportunidade. Muito obrigada, Luciana, pela apresentação. Sim? Perguntas? Não sei se você tem um modelo de nude, mas você já viu o potencial oncogênico dessa nova linhagem que você fez? Porque a ideia é que você tenha uma linhagem mais oncogênica até, né? Ou de metástase, ou coisa assim. Então, existem ensaios em que nós avaliamos esse potencial, ensaio de migração, ensaio de invasividade, que nós até tentamos realizar, mas que os resultados não foram satisfatórios e não deu para colocar na dissertação, mas eles estão para serem feitos, sim.
principalmente ensaio em membrana, em câmara de Boyden, que a gente coloca uma membrana e coloca a célula para migrar, para avaliar esse efeito migratório dela. Parabéns pelo seu trabalho, Luciana. Eu queria saber se você testou outros fatores além do IL-8. Sim, no nosso trabalho, a gente testou também o VEGF e metaloproteinase de membrana 2, não, metaloproteinase 2, isso, que são as que são mais descritas como de maior malignidade, de maior fenótipo de malignidade tumoral, mas os resultados das outras não foram satisfatórios. A IL-8 foi o que apresentou realmente os melhores resultados. Tá certo, muito obrigada. Excelente apresentação. Agora eu gostaria de chamar a Beatriz Chaves. Beatriz? Oi. Ela vai falar sobre a produção de uma proteína antagonista como um biofarmacêutico potencial para doenças inflamatórias crônicas. Boa tarde, meu nome é Beatriz Chaves, eu faço parte do mestrado em Biologia Celular e Molecular do IOC e eu vou falar hoje para vocês sobre a produção de um SFV antagonístico a uma proteína chamada VLA4 como um potencial biofármaco para doenças inflamatórias crônicas. Nós sabemos que os processos inflamatórios constituem mecanismos de defesa do sistema imune contra as células danificadas e patógenos. Entretanto, a inflamação também pode constituir um processo imunopatológico, de forma que, quando ela ocorre de maneira recorrente e frequente, ela está envolvida em diversas doenças inflamatórias crônicas, tais como esclerose múltipla, distrofia muscular de Duchenne e doenças inflamatórias intestinais. Uma etapa fundamental durante a inflamação é a transmigração dos leucócitos de dentro do vaso sanguíneo para o tecido inflamatório-alvo. E, para que isso aconteça, é necessário que o leucócito fique firmemente ligado ao endotélio, para que ele seja capaz de transmigrar. Essa etapa é mediada por proteínas chamadas integrinas, que são proteínas expressas na superfície celular, constituídas por uma subunidade alfa e outra beta, que irão interagir com proteínas da superfície do endotélio. Essa interação é forte, então ela faz com que o leucócito fique firmemente aderido ao endotélio e seja, portanto, capaz de transmigrar para o tecido inflamatório-alvo. Então, uma das principais proteínas integrinas, envolvidas nos processos inflamatórios é a integrina alfa-4 beta-1, ou VLA4, cujos ligandes são VK1 e fibronectina, e ela é encontrada principalmente na superfície de linfócitos T e monócitos. E como principalmente os linfócitos T são protagonistas em diversas doenças inflamatórias crônicas, o bloqueio de VLA4 é atualmente uma estratégia terapêutica para o tratamento dessas doenças. Atualmente, só existe um anticorpo terapêutico capaz de reconhecer essa integrina, que é o natalizumab. Entretanto, ele apresenta duas controvérsias principais. A primeira é que ele também interage com outra integrina, alfa-4 beta-7, e a segunda é que o seu uso em alguns pacientes com esclerose múltipla levou à recrudescência de uma doença chamada leucoencefalopatia progressiva multifocal, que é uma doença cerebral rara e fatal. Diante desse quadro, atualmente existe uma necessidade de um novo anticorpo terapêutico capaz de interagir com essa integrina VLA4. Então, existe um tipo de anticorpo formado apenas pelas regiões variáveis da cadeia pesada e da cadeia leve, unidos por um peptídeo ligante. Ele conserva todos os CDRs, o anticorpo, e é chamado SFV, do inglês Single Chain Variable Fragment. E ele apresenta diversas vantagens, tais como menor imunogenicidade, menor tempo de retenção em tecidos indesejáveis e a facilidade de expressão em sistemas bacterianos. Isso é uma vantagem para a gente no seu uso como potencial fármaco. Diante disso, o objetivo do projeto é produzir e avaliar um SFV específico para VLA4, e nós fizemos isso seguindo 4 principais estratégias, que seria o desenho racional da sequência através de ferramentas in silico, a produção do SFV, a sua avaliação e também, inicialmente, etapas de otimização em pequena escala das etapas upstream e downstream. Então, para o desenho racional da sequência, nós realizamos uma busca no banco de dados Integrity por sequências de anticorpos que interagissem com uma das subunidades da integrina. Então, após a obtenção dessas sequências, nós construímos os SFVs e obtivemos a sua estrutura tridimensional.
Buscamos pontos fortes de mutações nessas sequências e propomos mutações. Avaliamos a interação desses SFVs com mutações com a integrina, alfa-4-beta-1, e com outras integrinas, que eu vou mostrar mais adiante. E também avaliamos como se dá essa interação, quais são as principais ligações e a estabilidade dessa interação. E, a partir daí, nós selecionamos o nosso SFV para dar prosseguimento às próximas etapas. Então, o que é que a gente observa aqui? Esse é o resultado do docking, que vai avaliar a interação entre o SFV e a integrina VLA4, em comparação com outras duas integrinas, alfa-5-beta-1 e alfa-4-beta-7. E o que a gente consegue observar aqui? Que esse primeiro valor é um valor de energia de interação, ele foi mais favorável para a interação do SFV com a VLA4. O valor que representa, aqui a gente tem mais ou menos a legenda do que a gente espera de cada um deles. O valor que representa energia livre foi mais favorável também para a interação do SFV com a VLA4. E esse último valor de RMSD, que é um valor de confiabilidade, de desvio dos átomos, que indica estabilidade do complexo, também foi dentro do esperado, abaixo de 2 e o mais próximo possível de 0. E esses 3 parâmetros fizeram que a gente selecionasse o SFV para as próximas etapas, sugerindo que ele tenha uma possível especificidade. Então, nós realizamos a clonagem do SFV em um vetor PET28A, transformamos células de E. coli DH5-alfa e realizamos a seleção dos clones recombinantes por PCR de colônia. Então, nós obtivemos 3 clones recombinantes, 12, 15 e 20. Por sequenciamento, nós escolhemos o clone 20 para dar prosseguimento às próximas etapas. Então, nós realizamos a expressão, a transformação de células de E. coli shuffle com o plasmídio recombinante, realizamos a expressão, o cultivo para a expressão dessa proteína, em VUTB, 37 graus. Ressuspendemos a cultura bacteriana em determinados tampões para avaliar sua solubilidade. Depois realizamos a sonicação e a centrifugação, que nos permitiu visualizar isso. Então, o que a gente observa aqui? Que, após o período de indução, há a expressão de uma banda com peso molecular esperado, que corresponde ao SFV. Confirmamos que essa banda representa o SFV por Western blotting. Vimos que ele é expresso em sua forma insolúvel e que a adição de agentes como sais, L-arginina, que promovem a solubilidade das proteínas, não foi capaz de alterar esse caráter insolúvel dele. Diante disso, nós trabalhamos com a estratégia de corpos de inclusão. Então, nós realizamos primeiro umas lavagens desses corpos de inclusão com ureia meio 1 molar, para reduzir o número de proteínas solúveis, que são contaminantes. Realizamos a purificação com resina de níquel imobilizado, e fizemos a retirada da ureia para que ele ficasse num tampão final contendo tris, L-arginina e NaCl. Então, o que nós podemos observar é que, ao longo das lavagens com ureia, o conteúdo de proteínas solúveis, que são contaminantes, vai sendo reduzido ao longo das lavagens, e também a gente conseguiu ressuspender ele com 8 molar de ureia, aqui. E o que a gente observa é que, partindo de uma pureza inicial de 6,9%, esse valor vai aumentando ao longo das lavagens, de forma que, no final, a gente tem mais de 90% de pureza, que nos permitiu seguir para as etapas preliminares de testes funcionais. Então, para os primeiros testes funcionais, a gente imobilizou o SFV em uma placa de 96 poços e fizemos a incubação dos poços com células Jurkat, que são células de uma linhagem leucêmica, são linfócitos T, que expressam VLA4, e também com células da mesma linhagem, mutantes para a subunidade alfa-4 da integrina. Então, após um período de incubação... a gente chama elas de knockout, as que não têm alfa-4, e o wild type, as células normais, que expressam VLA4. Então, após o período de incubação, os poços foram lavados, e as células capazes de aderir à superfície contendo o SFV foram fotografadas e contadas. Então, o que a gente observa aqui é que as células Jurkat wild type foram capazes de aderir em um número bem maior à superfície contendo o SFV, como esperado devido à interação da VLA4 na superfície celular dessas células com o SFV imobilizado na placa. Além disso, nós realizamos um ensaio de transmigração que remeteria a uma situação de inflamação, que buscava visualizar basicamente a capacidade do SFV inibir a transmigração desses linfócitos para o outro lado da câmara. Então, nós utilizamos câmaras de transfer pré-recoberta com fibronectina.
as células foram tratadas com o SFV nessas duas concentrações e com um anticorpo anti-alfa-4. Após o período de incubação e transmigração, o número de células que foi capaz de transmigrar foi contado utilizando câmaras de Neubauer. Então, o que a gente pode observar é que ambas concentrações, mas principalmente utilizando 200 nanogramas de SFV, foram capazes de reduzir a transmigração de linfócitos comparando ao nosso controle, apesar de dessa redução ter sido um pouco menos eficiente em comparação com o anticorpo anti-alfa-4. E, por fim, realizamos também pequenas etapas de otimização do nosso processo, ainda em escala pequena, de bancada, mas também para tornar esse processo um pouco mais produtivo para a gente ter material para trabalhar nas próximas etapas. Então, nós avaliamos o meio de expressão, utilizando meio TB e meio impresso, e apesar do meio comercial impresso ter nos permitido um rendimento melhor, ele é de difícil escalonamento, então nós seguimos as etapas com meio TB. Para a temperatura de expressão, avaliamos temperaturas mais baixas para incrementar a solubilidade, porém, não houve uma boa expressão utilizando essas temperaturas, então seguimos com 30 graus Celsius. Avaliamos também o modo de operação em batelada simples ou alimentada, só que não houve diferença na quantidade de material produzido em ambos os processos, então seguimos com a batelada alimentada. Estou acabando, gente. E o rendimento de proteína pura, utilizando essas condições, foi de 24,4 miligramas por litro. E agora a gente está nas etapas de otimização das etapas downstream. E o que podemos ver até agora é que a purificação em HPLC apresentou um perfil de pureza melhor, utilizando a eluição em gradiente linear. Então, concluindo, os resultados sugerem que há uma interação do SFV produzido com a VLA4, entretanto, novos testes são necessários para confirmar essa interação e que ele possa passar para as próximas etapas. Então, a gente ainda pretende realizar alguns ensaios de transmigração, de inibição da adesão celular, ensaios microfluídicos e seguir futuramente para os ensaios pré-clínicos iniciais. Então, gostaria de agradecer a todos os envolvidos no trabalho, e é isso. Muito obrigado, Beatriz. Excelente apresentação. Perguntas? Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Achei muito legal. Eu tenho uns comentários e umas perguntas. Comentário assim técnico. Se a proteína era em corpos de inclusão, por que você tentou solubilizar primeiro e não precipitou, não fez uma centrifugação para retirar todas as proteínas solúveis? Aí o corpo de inclusão fica no pellet e depois solubiliza com ureia. Mas foi isso que a gente fez. A gente primeiro viu se não tinha como deixar ela solúvel, e como viu que realmente a expressão era insolúvel, mesmo baixando a temperatura, mesmo adicionando alguns agentes. Okay. Então, a gente faz primeiro uma lavagem sem ureia, depois com essas concentrações crescentes de ureia, meio, 1 molar, a gente chegou até 2, e isso vai reduzindo os contaminantes, aí no final a gente ressuspende só com ureia 8 molar. Okay. Agora, você mostrou comparativamente com o anticorpo. Claro que o single chain FV não tem os dois sítios de ligação que o anticorpo tem, então teria menor efetividade. Mas por que você escolheu um single chain FV e não o FAB ou um diabody ou, sei lá, qualquer outra construção de fragmento? Você acha que o single chain FV tem o peso molecular ideal e as condições ideais para um terapêutico? Ou isso é um ponto de começo para desenvolver outras moléculas? Bom, de início a gente não pensou em usar um anticorpo completo, né? Justamente por causa da questão UFC, que a gente como são doenças inflamatórias autoimunes, então isso não teria interações. Então, realmente, a gente ficaria apenas com FABs, diabares, essas coisas. Mas, por questão também do custo computacional e da facilidade de expressão em sistema bacteriano, a gente preferiu utilizar o SFV, porque ele é mais fácil de trabalhar em sílico, porque quanto maior a proteína, maior um custo computacional, mais erros envolvidos na definição da sequência. Também facilita a expressão, porque a gente está conseguindo até agora utilizar a bactéria para a expressão, podemos usar leveduras também. E, assim,
nos testes em sílico, apresentou um parâmetro ok, considerável utilizar um SFV, mesmo que o Fábio talvez apresentasse uma interação melhor. Mas como a gente visa mais a especificidade do que uma interação forte, então, para o objetivo do trabalho, eu acho que é interessante manter, sim, o SFV. Okay, obrigado. Talvez pode usar 2 SFV e fazer um diabode depois. Que vai ter peso molecular dobro e vai ter 2 sítios de ligação. Mas tem outras coisas assim, em fase clínica. Você mostrou que tem um anticorpo monoclonal no mercado que tem uns problemas. Viu se tem algum chegando lá ou se a gente desenvolvia isso, seríamos os primeiros depois do que está lá? Então, eu fiz uma busca por patentes relacionadas a anticorpos que bloqueiam alfa-4. Aqui no Brasil só tem uma, que é a da Biogen, que é a empresa que comercializa o natalizumab, e em outros países, nos Estados Unidos, tem um pouco mais, mas também todas relacionadas à Biogen. Acho que, se eu não me engano, alguns países têm de outras empresas. Então, nessa proposta de um anti-VLA4, principalmente nesse formato SFV, de acordo com as pesquisas que eu fiz até agora, espero não estar falando besteira, mas, assim, a gente seria os primeiros nesse sentido. De nada. Paulo. Beatriz, bonito trabalho, importante. Eu só tenho uma pergunta. Você testou, na mesma linha que o Sotiris falou, você testou se o seu monoclonal apresenta os problemas que o produto comercial? Porque se ele apresentar, quer dizer, se ele reagir com o alfa 5, eu acho, né? Eu não me lembro qual é a integrina. Se ele apresentar, eu nem iria para frente, porque o máximo que você vai chegar vai ser num produto similar ao comercial. Então, eu queria saber, quer dizer, para mim, seria crítico saber se ele reage com aquilo que você não quer que reaja. Então, a gente só avaliou a interação dele com proteínas na superfície celular. Essa célula a gente sabe que expressa bem VLA4, mas que ela tem realmente uma expressão basal de alfa-4 beta-7. Então, realmente é uma das coisas que a gente pretende avaliar, a interação só com a integrina alfa-4 beta-1, ou então com as proteínas separadamente, para ter essa certeza. Mas, ainda que ela tenha uma baixa interação com a integrina alfa-4 beta-7, talvez fosse possível insistir no trabalho, primeiro porque ele é de fácil produção, então, se a gente tivesse um similar ao natalizumab produzido aqui, acho que já seria uma redução de custo muito grande. Ele tem, como eu falei para o Sotiris, ele tem a questão da ausência da pulsão FC, que não é interessante para o tratamento dessas doenças, então, mesmo que haja um pouquinho, talvez a gente poderia parar, sentar e ver se realmente talvez não valeria a pena continuar com o trabalho. Mas, assim, obrigado pela sugestão. Uma das coisas que eu preciso realmente deixar bem claro é que a interação dele in vitro é específica para alfa-4 beta-1 e não para as outras integrinas. Tá. Eu acho esse ponto um ponto super crítico. E a outra coisa que eu queria aproveitar é porque, senão, você faz todo um desenvolvimento. Tudo bem, você pode chegar e fazer o desenvolvimento e ter um similar, tá certo? Mas você quer mais que um similar. Você está, na verdade, lançando um produto novo, que é específico. Então, nesse sentido, eu queria saber uma informação. Quanto se usa na clínica e quanto isso... quanto que você está produzindo hoje em bioreator? Você está dizendo que você produz 24 miligramas de proteína purificada. Isso é viável do ponto de vista de uso de produção? Eu não sei te dizer em massa quanto que utiliza do anticorpo comercial e quanto seria necessário do nosso anticorpo. As escalas que a gente tem agora é em microbioreator, então o máximo de expressão que a gente fez foi em 2 litros, e com um rendimento um pouco maior do que eu apresentei aqui, porque aqui a gente utilizou um microbioreator com capacidade máxima de 80 ml. Com 2 litros ele já apresentou um rendimento um pouco melhor, não sei te dizer em números agora. Mas o que a gente pode ainda explorar muito esse campo de otimização para obter rendimentos melhores. Existem trabalhos com expressão de SFVs que conseguem rendimentos de até 200 miligramas
por litro de cultura. Então, se a gente souber mexer nesses parâmetros, acho que a gente pode conseguir algo viável assim, para a produção. Até porque só de utilizar uma plataforma bacteriana, ou mesmo uma levedura, se a gente encaminhar por esse caminho, já seria muito mais barato, por exemplo, do que uma produção de anticorpo monoclonal, que atualmente é um gasto muito grande para o SUS, a compra do natalizumab para o tratamento de segunda linha de esclerose múltipla. Oi. As células que você usou, a E. coli Shuffle, ela tem alguma característica específica para otimizar a expressão e solubilidade de SCFV? Sim, a principal característica dela é que ela é modificada para... ela tem um citoplasma que favorece a formação de pontes de sulfeto. Então, como tem 2 imunoglobulinas no SFV, então tem 2 pontes de sulfeto, aí ela favorece essa formação. Então, a expressão dela é até um pouco reduzida em comparação com o BL21, com outras cepas mais usuais, mas essa questão da formação de ponte de sulfeto foi o ponto forte para a gente ter o anticorpo funcional. Beatriz, parabéns pelo trabalho. Uma perguntinha. Desculpa. Esse seu componente, o antagonista, qual que é a meia-vida dele? E ele tem uma capacidade migratória, porque como uma molécula íntegra, não, né? Porque não tem FC, por exemplo, ele não deve ultrapassar a barreira placentária, etc. Qual é a meia-vida dele? A duração dele. Perdão. A meia-vida dele eu não sei te dizer, porque eu ainda não fiz ensaios nesse sentido. É até uma coisa boa você ter mencionado esse ponto, que eu vou buscar essa informação. Mas a ideia é, quando a gente faz esse tipo de tratamento, que bloqueia VLA4, a gente vê que ele é injetado intravenoso e ele faria aquele bloqueio e ficaria ali. Então, ele não teria nem que ter esse trabalho, por exemplo, de passar para um tecido, porque ele faria a ação dele no próprio vaso sanguíneo, entendeu? Não sei se era isso que você queria saber também, posso ter apenas enrolado a pergunta, mas a meia-vida realmente em números eu não vou saber te dizer, porque eu ainda não fiz esse teste. Bom, gostaria de agradecer a Beatriz. Beatriz, nós esperamos que você ou alguém do teu grupo volte aqui nos próximos anos com mais novidades nesse trabalho, que é um trabalho em andamento.